Durante uma aplicação de Reiki, será que é possível ocorrer a transmissão da nossa própria energia ao invés da energia do Reiki? Como nós podemos fazer para que isso não ocorra, se isso for possível? Vamos discutir sobre isso aqui nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Isaac, eu sou instrutor e terapeuta Reiki, aqui no IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. Quando a gente faz a formação de Reiki, é muito comum nós estudarmos que o Reiki não é a doação da nossa própria energia, nosso Ki, essa força vital que nos anima para outra pessoa. Isso é muito comum. Nós estudamos na teoria do Reiki que nós somos apenas um canal, um instrumento. E a energia universal, essa luz, ela é canalizada, então a pessoa vai receber esta energia universal e não a nossa própria energia. É interessante nós vermos que esta primeira afirmação, ela é muito comum. Nós estudarmos, como eu já disse, e que é muito comum nós observarmos também que nas aplicações de Reiki que nós fazemos, nós, reikianos, aplicadores, geralmente depois da aplicação a gente sai nos sentindo renovados internamente também, vez após vez. Embora talvez um pouquinho cansados no nosso corpo físico, que às vezes você aplicou várias vezes ali, ficou 3 horas talvez aplicando, então talvez o corpo cansa um pouquinho mesmo, mas você sente o que? Energia, você sente disposição, você sente um impulso, Então eu tenho visto na minha própria prática e também na dos meus alunos, essa constância de nós sairmos melhor do que chegamos ao aplicar o Reiki. Esse é o primeiro ponto que eu observo, e das minhas observações que eu faço uma inferência, uma conclusão, que sim, a teoria do Reiki, ela acaba sendo provada na prática. Quando aplicamos Reiki, a luz que passa através de nós beneficia aquela pessoa que recebe e também nos ajuda, nos beneficia também. Alguns professores colocam até mesmo um percentual. A maior parte, X%, vai ficar com a pessoa que recebe e outra parte vai ficar com aquela pessoa que está aplicando, Bom, então uma vez que essa nossa observação, através de milhares de atendimentos que nós fizemos, dão força para o que diz realmente a teoria do Reiki. Por quê? Algumas vezes, algum reikiano fala assim: nossa, parece que hoje eu não saí muito bem desta aplicação de Reiki. Porque se na maioria dos casos a primeira situação é a que ocorre, que nós já conversamos, da pessoa sair melhor do que chegou, porque alguns casos a pessoa não sai muito bem da aplicação de Reiki. Atendeu 1, 2, 5 pessoas, não sai muito bem, apesar de ser um número muito pequeno de pessoas comparado às outras que relatam aquela primeira situação, Isso acontece? Sim, isso acontece. Nós tivemos a oportunidade de observar muitos reikianos aplicando Reiki durante muito tempo, Desde que nós começamos o nosso trabalho como terapeuta, como voluntário, individualmente eu já fiz mais de 1000 atendimentos, então eu tenho essa amostra de observação, mas como grupo nós temos um trabalho voluntário onde nós já atendemos mais de 12.000 pessoas, e ao longo de todos esses anos, nós tivemos algumas vezes que alguns reikianos tiveram esse tipo de relato: nossa, parece que eu não estou saindo muito bem.
Então, vamos analisar sobre isso. Algumas pessoas, às vezes, quando se deparam com esse tipo de circunstância, perguntam assim: nossa, mas será que você foi iniciada no Reiki corretamente? Né? Será que você está realmente, né, ali com aquele potencial de aplicar na outra pessoa? Né? O mestre fez a iniciação em você? Algumas pessoas vão por essa análise, né, em primeiro lugar. Mas se o mesmo mestre que iniciou os outros 9 iniciou esta pessoa, e talvez até mesmo no mesmo dia, nós podemos concluir que esta questão não é a questão que está fazendo a diferença. Que teria outros fatores que estariam atuando naquela pessoa. Bom, se esta pessoa foi formada pelo mesmo mestre, talvez até mesmo na mesma turma, mas que também apresenta um outro tipo de situação, onde muitas vezes ela aplica e sai renovada também, sai melhor do que chegou no atendimento do Reiki, nós podemos concluir que outros fatores momentâneos estão atuando. Se ela fez 100 atendimentos já até hoje, e apenas 2 ou 3 ela não saiu melhor do que ela chegou, a gente pode concluir, portanto, que alguns fatores atuaram naquele dia, naquela circunstância, que influenciaram para que ela pudesse sair no estado que ela saiu. Você percebe que eu estou fazendo aqui uma reflexão junto com você, porque eu gosto muito de trazer essa ideia de que, às vezes, a gente não pode tomar uma situação como não é, é isso, é aquilo. Nós precisamos avaliar. Eu estimulo muito os meus alunos ter essa consciência de reflexão, avalia, pensa, estuda, pratica, percebe, descubra. Então, alguns fatores que eu fui percebendo ao longo do tempo são não aplicar Reiki corretamente e não fazer a limpeza energética depois da sessão e talvez até mesmo antes. 2 fatores que vêm impactar diretamente na experiência do reikiano. A limpeza energética, nós temos muitas possibilidades. Uma delas é o banho seco, Kenyoku, que é uma técnica tradicional no Reiki. Já tivemos vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. O banho seco, ele é muito adequado para fazermos após um atendimento. Porque quando nós atendemos as outras pessoas, mesmo no Reiki, onde nós não trabalhamos a nossa própria energia, nós estamos interagindo com a energia da outra pessoa. Nós e o nosso campo áurico, ele interage com a energia dos ambientes, ele interage com a energia dos outros seres. É assim, a gente sente isso no nosso dia a dia. E quando estamos interagindo com o campo do receptor, talvez nós possamos perceber, fazer uma leitura energética das desarmonias das outras pessoas. Você já fez isso? Isso já aconteceu com você? Eu não estou nem falando só de aplicar Reiki ou não, né? Já aconteceu de você entrar em contato com alguém, começar a conversar com essa pessoa e você sentir um mal-estar? A pessoa às vezes não estava bem e mesmo antes dela falar, talvez você sentiu uma ressonância em algum lugar do seu campo, algum lugar do seu corpo. Você já sentiu isso? Quando nós vamos aplicar Reiki também, nós muitas vezes prestamos atenção, interagimos com o campo áurico do outro, e o campo áurico do outro, que está irradiando, toca o nosso campo e produz essa ressonância, produz essas alterações. E se nós não temos uma técnica de limpeza, de harmonização, pode ser que, seja aplicando Reiki, seja em outras situações, a gente termine esse atendimento sentindo um pouco a repercussão daqueles desequilíbrios do receptor no nosso próprio campo.
Então, fazer a nossa limpeza energética após a sessão de Reiki vai nos ajudar a que nós não carreguemos essas energias, os pensamentos, os sentimentos, as sensações, as histórias do outro vibrando no nosso próprio campo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês no sentido mais prático. O que fazer? Fazer a harmonização, a limpeza energética após a sessão, mas também antes da sessão é muito favorável. Atualmente eu faço antes e depois. Faço antes a minha limpeza para que eu possa melhor, entrar ali naquele atendimento, estar ali totalmente presente, sem influências de outros campos com os quais eu tenho interagido anteriormente, e depois para fazer essa desconexão e essa limpeza, para que eu vá para as minhas outras atividades. Isso nos ajuda bastante. E o último fator que eu quero estudar com vocês é, durante a aplicação de Reiki, lembrar daquilo que nós estudamos no curso de Reiki, que nós somos apenas um canal de energia. E atuar desta forma. Eu digo o seguinte, muitas pessoas, quando começam a aplicar Reiki, às vezes ficam querendo controlar os resultados. É claro que quando a gente vai fazer o Reiki, nós podemos ter uma intenção compassiva, desejar que seja o que for melhor para o outro, desejar que o outro tenha saúde e bem-estar. Isso é muito comum na nossa motivação, a nossa intenção inicial. Mas quando nós vamos aplicar o Reiki, no momento que a gente começa a executar a nossa técnica, neste instante, nós abandonamos essa expectativa de controlar o resultado. Que aconteça isso, isso, eu quero que aconteça isso. Esse ego, esse eu querendo controlar a sessão, querendo controlar o resultado da sessão, determinar, direcionar exatamente. Muitas vezes, se nós fazemos isso, poderemos também passar um pouco da nossa própria energia para outra pessoa. Isso, eu não sei se tem outros professores que entendem dessa forma também, porque, na verdade, isso eu não aprendi com ninguém. Vem das minhas observações. Eu até queria saber se tem outros professores, outros praticantes, mesmo que não sejam mestres de Reiki, que também percebem dessa mesma forma. Então eu tenho percebido isso. Se durante a sessão você se coloca como um canal mesmo, e que flua através de você a energia, e que seja o que for melhor para todos, porque talvez o melhor para aquela pessoa não é aquele ponto específico que você deseja controlar. Se nós nos colocamos assim, eu digo que esta é a postura correta para o reikiano, esta entrega para uma sabedoria maior que guia, que dirige a todo o processo e o caminho dessa pessoa após esse processo. Portanto, quando nós não fazemos a nossa limpeza, a nossa desconexão, podemos ficar com uma vibração, uma ressonância, um efeito da nossa interação com outro campo, quanto também, se não aplicamos corretamente como um canal, ficamos ansiosos, preocupados, tentando direcionar, controlar, quero que aconteça isso, pode ser que a nossa energia aqui participe daquele instante nesse sentido. Quando nós soltamos, nos entregamos para essa energia de luz e de amor que é o Reiki. E quando nós confiamos que uma sabedoria maior vai guiar a todos, o processo, ele acontece como acontece na maioria das vezes. Saímos melhores do que nós chegamos. São algumas reflexões que eu trago aqui para vocês hoje. Eu gostaria de saber se fez sentido para você, se você já pensou, já estudou alguma coisa nesse sentido também. Vou ficar muito feliz de aprender também com você. Um fraterno abraço
e até o nosso próximo vídeo.